E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Professor Xavier. Eu sou o Igor Xavier e hoje vamos falar sobre função exponencial, tá bom? Então, essa aula ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Para não ficar muito grande e exaustivo o vídeo. Na primeira parte a gente vai falar sobre definição e as propriedades da função exponencial. Na segunda parte a gente vai fazer construção das funções no GeoGebra, tá bom? A construção dos gráficos no aplicativo GeoGebra. E na terceira parte a gente vai estar fazendo alguns exercícios, beleza? Então vamos lá galera, começar o nosso primeiro vídeo. A função exponencial ela é utilizada para descrever e modelar o comportamento de várias situações do nosso dia a dia. Podemos observá-la, por exemplo, na matemática financeira, em situações que envolvem juros compostos, ou em reprodução de culturas de bactérias e até mesmo no comportamento de novos casos do Covid, que aproxima-se muito de um comportamento exponencial. A definição formal de função exponencial nos diz que uma função é dita exponencial quando é da forma f de x igual a elevado a x, ou seja, a gente vai ter a nossa incógnita como um expoente na função, tá? Em que a é um número real, dado que a tem que ser maior do que 0 e a tem que ser diferente de 1. Exemplos de função exponencial, a gente tem f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a menos 5 elevado a x, f de x igual a 1/3 elevado a x, f de x igual a 0,7 elevado a x. São exemplos de funções exponenciais. Na definição anterior, a gente viu que a tem algumas restrições, e agora a gente vai analisar essas restrições, por que delas. No caso, se a fosse menor do que 0, nem sempre o número a elevado a x ele é real. Como, por exemplo, o nosso menos 3 elevado a 1/2, que seria o mesmo que raiz de menos 3. Que já não pertenceria aos reais, e sim aos complexos, que seria raiz de número negativo. Só lembrando que o nosso menos 3 elevado a x ele é diferente de menos 3 elevado a x. Parece um pouco estranho quando a gente fala, mas quando a gente está escrevendo com esse parênteses aí, ele faz uma diferença enorme na conta. Porque a nossa função f de x igual a menos 3 elevado a x não é uma função exponencial, porque nesse caso, o menos 3 está todo elevado ao x, ou seja, ele está dentro do parênteses e o parênteses está elevado ao x. Então o nosso a aí é o menos 3, um número negativo, que aconteceria esse caso aí da raiz negativa. Já o nosso f de x igual a menos 3 elevado a x é uma função exponencial, porque nesse caso o nosso a ele é igual a 3, ou seja, o nosso a aí ele é 3 positivo. Porque o menos 3 elevado a x ele vai ser apenas consequência de um menos 1 que está multiplicando a nossa função exponencial. Agora, se a for igual a 0, a gente vai ter que observar algumas coisas no comportamento de x. Se x for maior do que 0, o nosso y vai ser igual a 0 elevado a x, que vai ser igual a 0. Então a gente vai ter uma função constante, não mais uma função exponencial. Se x for menor do que 0, não se define, porque a gente vai ter casos como 0 elevado a menos 3. Que seria o mesmo que 1 dividido por 0 elevado a 3, que é o mesmo que 1 dividido por 0, que é indefinido. E também para x igual a 0, que a gente teria então 0 elevado a 0, que também é indefinido. Agora, para a igual a 1, para todo x pertencente aos reais, a função dada por y igual a 1 elevado a x é 1. É uma função constante, como mostra o nosso gráfico aí abaixo. A gente poderia jogar valores como y igual a 1 elevado a 10, y igual a 1 elevado a menos 3, y igual a 1 elevado a 1/2, y igual a 1 elevado a menos 1/5, sempre daria 1. A gente teria uma função constante aí. Agora que a gente já analisou um pouco da definição de função exponencial, vamos ver as propriedades de função exponencial. A primeira propriedade nos diz que em uma função exponencial, o nosso f de 0 vai ser igual a 1. Essa propriedade ela não passa de uma consequência da nossa propriedade de potência, já que a base de todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, o nosso f de 0 igual a elevado a 0 vai ser igual a 1. A nossa segunda propriedade nos diz que a função exponencial ela é uma função injetiva. Isso significa que para valores diferentes de x, a imagem também será diferente. Ou seja, o nosso f de x1 vai ser diferente do nosso f de x2 com o x1 diferente de x2. Ser injetiva significa que para valores diferentes de y existirá um único valor de x que faz com que o nosso f de x seja igual a y.
Agora, a terceira propriedade nos garante que o gráfico da função exponencial ele pode ser crescente ou decrescente. Crescente se a base for maior que 1, ou seja, o nosso A for maior que 1, e decrescente caso a base seja um número menor que 1 e maior que 0, ou seja, o nosso A vai estar entre 0 e 1. Esse seria o gráfico da nossa função crescente, ou seja, de acordo com os valores de x for aumentando, nosso valor de y também vai aumentando. E esse seria o gráfico da nossa função decrescente. De acordo com que os valores de x aumentam, os nossos valores de y vão diminuindo. A nossa quarta propriedade nos diz que o gráfico de uma função exponencial nunca corta o eixo x. Por menor que seja o valor da imagem, ele nunca chegará a ser zero. Dizemos que ele tende a zero, mas não existe um valor de x que faça com que f de x seja igual a zero. A gente pode observar isso no nosso gráfico ao lado aqui, ó. Aí a gente pode observar. Eu vou aproximar aqui um pouco, tá? Vou vir um pouco para cá. Você pode ver que até parece que ele está em cima do eixo x, mas quando a gente aproxima muito a imagem, a gente vê que ele não está em cima, ele está perto. Ele vai chegar muito, muito, muito perto, mas não vai encostar no eixo x. E é por isso que a gente fala que a nossa função f de x ela tende a zero, mas não existe nenhum valor de x que faça com que o nosso f de x seja igual a zero. Ou seja, a nossa função nunca vai cortar o eixo x, que é a nossa propriedade. E com isso a gente termina a nossa primeira parte da nossa aula de função exponencial. No próximo vídeo a gente vai fazer gráficos no GeoGebra. O vídeo já está lá no canal, não esqueça de curtir esse, compartilhar, pode comentar aí embaixo aí o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida. Se inscreva no canal e vamos para o próximo vídeo. Vai, coloca aí, ande logo, porque você não mudou de vídeo ainda. Tá esperando o quê, doido? O vídeo já está no canal, corre! Parte 2, vamos lá!